Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início à nossa live. Estamos aqui só aguardando a doutora Neucimar chegar e já estaremos em breve transmitindo. Sejam bem-vindos. Boa noite, Natália. Boa noite, meu primo André, Renata, doutora Renata. Seja bem-vinda. Suzane, um abraço a todos aí. Breno, Felipe, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aguardando aqui o pastor Arthur. Nando Lobão. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Estou só aguardando aqui a doutora Neucimar. Só ver se eu consigo fazer contato com ela aqui, para que ela possa estar entrando na live. Cadê? Rapaz, Felipinho. Boa noite, André. Pastor Arthur. Um abraço. Natália. Caramba, meu amigo Leão. E aí, Sidney, um abraço. Grande Lobão, Lobão de Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Eu tô só aguardando, tá, a doutora Neucimar fazer contato, para que a gente possa dar início a esse debate, dar início a essa live. Vocês estão conseguindo me ouvir legal? Dá um feedback aí se o som tá legal, se tá alto demais, se tá muito baixo. Quero mandar um abraço pro povo da Paraíba, né? A Suzane tá lá da Paraíba, assistindo a nossa live, congregou com a gente aqui no Rio. Foi um tempo muito bom. Um abraço aí a todos da Paraíba. Minha tia Marta, Miriana, minha filha, a Neucimar. Então, tô só esperando você acenar aqui, Neucimar. Cadê? Deixa eu chamar ela aqui. Sei. Vamos ver, vamos aguardar. A Sheila, minha tia Sheila também. Seja bem-vindo. Oi, Neu, tudo bom? Oi, boa noite. Boa Tudo noite. bom? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Também tô te ouvindo muito bem. O pessoal aí tá dizendo que também tá ouvindo bem, né? Deram aqui afirmativo. O nosso primo André, Sheila, Renatinha também, doutora Renata também falou que tá tudo certo. Bom, nosso tema de hoje, a proposta é falar sobre terapia de um modo reflexivo, né? Terapia com uma pergunta: é cuidado ou é fraqueza? E para isso nós convidamos nessa noite para estar conosco a doutora Neucimar Menezes, né? Algumas pessoas me perguntaram se era minha irmã, se era minha esposa, era minha tia, tá? Apesar de ser quase da minha idade, mas é minha tia. E eu vou deixar que ela faça as considerações iniciais dela, se apresentando, falando um pouco, né, do seu trabalho profissional, onde é o seu consultório, horário, enfim. Vou deixar ela vender o peixe inicial dela, ok? Enquanto eu acabo de preparar aqui o meu material, porque o meu computador desligou e é bom que nesse tempo que ela faz as considerações iniciais, eu vou religando aqui o computador. Fique à vontade, Neucimar. Oi, boa noite, gente. Primeiramente, quero agradecer, né? É um prazer estar aqui, né? Participando com o Marco. Vou ser sincera para vocês, estou nervosa porque foi um convite, assim, na verdade, uma conversa, né? Que a gente gosta de bater uns papos, assim, fazer uns debates.
E com essa pandemia, ficou cada um no seu cantinho, na sua casa, sem poder fazer aquela visita gostosa. E aí um dia ele falou assim, tô com uma saudade da gente bater um papo, uns papo cabeça de psicologia, e começamos, e ele falou, eu tinha uma vontade de participar de uma live. Ele e eu quero fazer uma, então vamos juntar a fome com a vontade de comer, né? E vamos fazer junto. Então é isso, conforme ele falou, né? Eu sou tia-irmã, né, Marco? É verdade, tia-irmã. Tia-irmã. Mas, assim, é um prazer muito grande aceitar esse convite. Para mim é uma honra muito grande. O pastor Marcos é uma pessoa, independente de ser da família, é uma pessoa maravilhosa, um pastor maravilhoso. E fiquei muito honrada, né, com esse convite. Conforme ele falou, meu nome é Neucimar Menezes, né? Aos conhecidos e próximos me chamam de Nel. E, assim, eu sou formada pela UERJ, trabalho com psicologia clínica, sou formada por psicologia clínica, tenho pós em Gestalt terapia, psicologia clínica pela Gestalt terapia, e também tenho formação em terapia de família, terapia familiar. E nessa noite, a proposta seria a gente falar um pouquinho sobre, como ele estava querendo falar sobre terapia como cuidado, né? Então, a gente pensou em explicar o que é a terapia, né? O que é fazer terapia. Vai falar mais alguma coisa, Marco? Eu posso começar nessa primeira parte? Antes de você começar, só registrar aqui mais algumas participações, né? Doutora Graziele está aqui também, psicóloga, né? A Marta eu já falei. Minha amiga, Grazi. Poxa, seja bem-vinda. Meus amigos. O doutor Cláudio Menezes, né, biomédico. Quero registrar também aqui a futura colega de trabalho do Cláudio, né, a futura doutora Leiliane, né, está também se formando em biomedicina. A gente, de repente, pode Renata Buena da UERJ também. Aí, ó, tem um pessoal bom. Esse papo vai ser meio cabeça, né? A Ana Cristina também está aqui. Léo Correia, meu amigo de trabalho, né, seja bem-vindo. Um abraço para todos aí de Cabo Frio. Enfim, conforme as pessoas forem entrando, eu vou falando aqui na medida do possível, e você que tiver a sua pergunta também já pode estar separando aí, na medida do possível a gente vai estar lendo, ok? O Wallace Neves também, seja bem-vindo, cantor Wallace Neves. Enfim, pode começar, Neucimar. Terapia, né? Esse é o primeiro tópico nosso. Terapia. O que é fazer terapia, Neucimar Menezes? Então, ainda existe muita resistência, né? Eu entendo que ainda existe muita resistência com o termo terapia, com fazer terapia. E, assim, foi interessante que a gente estava conversando no meio evangélico, no meio cristão, mas não é, a gente chegou até essa conclusão, não é uma questão cristã de ser uma fraqueza ou não. Existe realmente um tabu, um estereótipo de que fazer terapia seria uma fraqueza. E alguém pode falar, não, nada a ver, eu acho super interessante fazer, mas ainda existe, infelizmente, algumas pessoas que têm alguma reserva em fazer terapia. Alguns fazem, mas não falam. Não é uma coisa divulgada, né? Tem vergonha, como né? Se realmente, é como se realmente se parecesse que existe realmente um tabu ainda, infelizmente, né? E aí, nesse meio, quando nós conversamos nesse meio cristão, eu fiz umas perguntas aqui que as pessoas se fazem, né? E eu já me deparei com algumas pessoas, já falaram comigo especificamente sobre isso. Como que eu vou aceitar a ajuda de externa se eu posso falar diretamente com Deus, que é o médico dos médicos, né? Isso não pode estar acontecendo comigo. Eu não posso estar em depressão. Eu não posso estar com uma tristeza profunda. Isso é inadmissível. Então, as pessoas acabam até afundando um pouco mais, né, nesse mal-estar, nesse adoecimento, né, emocional, por conta de não entender muito bem o que é fazer terapia. E aí, o que eu queria falar para começar? Para começar, eu gosto muito de etimologia das palavras, né? Eu também gosto. E aí eu fui buscar, fui pesquisar o que significa a palavra terapia. Terapia vem do grego, eu não sei falar a palavra em grego,
se você souber aí, fala aí, você que estudou grego. Mas ela significa Terápio. sarar. Terápio? Ah, tá. É, Ó, que bonito, vem de terápio. terápio. Isso. E significa sarar, cuidar, restaurar a saúde. E aí, como nós vamos falar de psicoterapia, né? E o foco aqui é a psicoterapia, porque terapia é quando eu vou ao médico, quando eu faço algum evento de restabelecimento da minha saúde, isso tudo é uma terapia, né? Mas nós vamos falar especificamente da psicoterapia, ou seja, o cuidado da alma, cuidado das emoções, como sarar a minha alma. E aí, eu achava muito interessante também falar para vocês o que terapia não é. Isso é Como importante. assim? Terapia não é. Terapia não é conselho. Terapia não é conversa. Terapia não é desabafo. É importante ter uma pessoa para você conversar, desabafar, bate-papo, amizade, pessoa muito próxima. Isso tudo faz parte da vida, é essencial, mas não é terapia. E, infelizmente, muitas vezes nós, né, nos sentimos, não preciso, já tenho o pastor para conversar, já que a gente está nesse ambiente, né? Já tenho o pastor para conversar, já conversei com a minha líder, né? E não vou procurar, não, o profissional, não. E aí, às vezes, uma coisa que poderia ser mais simples acaba agravando, né? Acaba piorando. Então, buscar uma psicoterapia significa cuidar de si, né? Já que a gente foi nessa etimologia da palavra, né? O quanto é cuidar, sarar, cuidar das emoções. Então, é cuidar de si. Buscar equilíbrio para aquilo que você entende como estar bem. Nós somos formados por o que a gente chama de uma tríade do bem-estar, que é o corpo, a mente e o espírito. Eu gosto de defender essa forma porque o corpo ele precisa ser cuidado fisiologicamente, né? Então, comer, dormir, se alimentar, né? Fazer um exercício, procurar uma medicação, né? Caso seja necessário, procurar o médico daquela especialidade que você precisa, específica. Isso é cuidar do corpo. Cuidar da mente seria essa parte que a gente está falando. A terapia, uma meditação, uma respiração. Buscar para os seus sentimentos, para a emoção, para a alegria, medo, tristeza. Esses são os sentimentos. Muitas vezes também isso acontece, isso é comum acontecer. Você não conseguir nomear emoções. O que você está sentindo agora nesse momento? Marco, o que você está sentindo agora nesse momento? Um misto de aflição com ansiedade. Aflição com ansiedade? E que sensação que você está sentindo? O que isso está trazendo para você? Que sensações? Um erro. Eu geralmente, quando eu fico ansioso, quase ninguém percebe, eu fico tremendo as pernas, eu fico balançando as pernas, fico pensando em 300 coisas ao mesmo tempo, estou pensando no que eu vou falar, no que você está falando, em tentar linkar uma coisa com a outra. É desesperador. Mas não é estranho quando para alguma pessoa e pergunta para você o que é, né? O que você está sentindo agora? É como se fosse um mãos ao alto, né? Aí você fica meio tipo assim, caramba, me descobriram, meio acuado. Me senti assim agora. Legal você falar isso, porque é justamente assim que algumas pessoas se sentem quando precisam ir à terapia. Algumas vezes a gente tem alguns tipos de pacientes, temos outros psicólogos aí que podem, né, mandar suas falas para me dizer se está certo ou não. E alguns até falam assim, tem aquela pergunta, né? Por que você está aqui? Né? O que te traz aqui? E aí, eu vim porque minha mãe mandou. Eu vim porque minha esposa achou que seria legal eu vir. E aí o quanto vem esse mãos ao alto mesmo, né? Porque você chega assim, não quero ir nesse lugar, eu não quero me expor diante de um desconhecido, eu não quero falar
das minhas intimidades, né, com essa pessoa que eu nunca vi antes. E aí isso tudo vão se tornando esse grande tabu, esse grande medo, né, essa grande aflição do que é a terapia. Então, eu queria falar também sobre o quanto os passos da terapia, né? Uhum. Já falei sobre a tríade, né? Que é o corpo, mente. Falei do corpo, da mente, das emoções e o espírito. O Uhum. espírito que seria o encontro com o divino, né? Isso aqui não falando de religião. Tá falando que tem que ir para a igreja? Não. É o encontro com algo que você crê, algo que você acredita. Isso pode ser a ciência, isso pode ser uma meditação, um pensamento, Uhum. uma filosofia, mas é importante para a saúde, para essa tríade, para essa saúde do corpo, essa saúde mental acontecer, é importante ter essas 3 instâncias equilibradas. O corpo bem cuidado, a mente, né, bem cuidada, olhando para ela, e o espírito também, que é a fé, é esse encontro com o divino, é essa necessidade de parar um pouco, ouvir e Uhum. ver o que eu sinto com aquilo. Pode ser a natureza, mas o que eu sinto com isso. Por que isso acontece? Eu só consigo tomar uma postura de mudança se eu parar e olhar. Então, eu queria falar sobre os passos, né, da terapia. Eu trabalho com autoconhecimento, Uhum. autocuidado, autoestima e aí a transformação, né? Não dá para você mudar algo que você não conhece. Você não sabe como que funciona, você não sabe o que é você, como você gosta das coisas. Então, como que eu vou mudar? Uhum. Fulano precisa mudar na vida. Ou então, eu tô triste, não tô gostando do jeito que eu tô me comportando, eu preciso mudar. E às vezes bate a cabeça e fala, mudei, É verdade. né? Mas É. não mudou, porque essa mudança, ela é interior, ela vem de dentro. E a mudança começa a partir do autoconhecimento. É o primeiro passo. Uhum. Quando eu busco me conhecer mais, porque o nosso organismo ele busca esse equilíbrio o tempo todo, né? Então, quando a gente aprende a reconhecer as necessidades do meu organismo, eu começo a ter o segundo passo, que é o autocuidado. Mas primeiro eu preciso me conhecer. Quem sou eu? O que me faz bem? E, Neo, Para que rapidinho, eu vivo? essa ideia do Sim, autoconhecimento também tem a ver com a ideia de até mesmo melhorar a sua autoestima? Ou seja, a partir do momento que eu me sim, conheço vou melhor, chegar. vai chegar lá, né? Uhum. Sim, então tudo bem. Sim, são esses passos. Autoconhecimento, quando eu me conheço, eu posso vir para o segundo passo, que é o autocuidado. Então, eu sei o que eu preciso. Quem sou eu? Eu sou Neucimar, psicóloga. Tá? O que Uhum. eu preciso? Eu preciso fazer uma live. E aí, Entendi. o que eu quero com isso? Aí eu quero alcançar as pessoas e falar um pouquinho daquilo que eu sei. Eu quero oferecer o que eu tenho. E por aí vai. Entendeu? Então, conforme você falou da autoestima, é o terceiro ponto. Autoconhecimento, sei quem eu sou. Autocuidado, se eu sei quem eu sou, sei o que eu preciso, então eu vou me oferecer isso que eu preciso, né? Eu Uhum. preciso receber. Porque o que acontece? Por que eu estou batendo tanto nessa tecla do autocuidado? Uhum. Temos o costume de esperar vir de fora esse cuidado. Eu quero que Entendi. alguém me ame, eu quero que alguém me dê carinho, eu quero que alguém me satisfaça a minha necessidade, mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Então, a gente vai no movimento esperando que o outro me traga, o outro me dê. E eu querendo ir dar Uhum. para fora, dar para o outro, dar pro outro. Então a gente vai né, como se fosse uma troca, mas não é uma troca, porque você não está dando para você primeiro, né? E você precisa estar bem para poder dar o bem-estar para o outro também. E aí
depois desse cuidado, quando você consegue se ver, quando você consegue cuidar de você, autoestima, né? A autoestima, eu até já escrevi algum post lá na página sobre autoestima que alguns chamam de amor próprio, né? A autoestima podemos simplificar como sentir carinho por você. Sentir Amor próprio. apreço por você. Exatamente. Mas algumas palavras, por que eu gosto de trocar? Algumas palavras, elas caem tanto no senso comum que elas viram jargão. Eu tenho amor próprio, eu tenho amor próprio, né? O que é amor próprio? O que é isso? O que é eu amar a mim mesma? É pequena coisa. Eu gosto de tomar sorvete de creme, vou me dar o sorvete de creme e não sofrer porque minha filha não comprou o sorvete de creme para mim. Então, mais ou menos assim. Tem uma pergunta aqui, já até pontuou aqui, eu já comentei, né? O Fernando Lobão, que também é sociólogo, é meu amigo, se formou comigo. Ele fez uma pergunta assim: o fato de uma pressão social, por exemplo, o homem como centro de uma família, né, o chefe de família, pode impedir a visão do tratamento das emoções? Vou repetir. O fato de uma pressão social, né, ou seja, ele citou aqui o exemplo da pressão social. O homem como chefe de família, né, como centro de uma família, pode impedir a visão do tratamento das emoções, ou seja, que esse homem faça um tratamento das emoções, uma gestão, né, emocional? Olha, eu acredito muito que sim. Principalmente legal essa questão, vamos pegar até inclusive para o homem como, né, gênero mesmo. Que já existe esse peso, né? Você falou, homem, pai de família, né, no centro de uma família. O foco das atenções. Ele pode se dar o luxo de não estar bem emocionalmente e precisar de uma terapia. Então, acredito que deve se dar atenção a isso, sim. É uma ideia, atenção, então. Porque. Pode falar. Seria, então, uma ideia semelhante, né? Eu gosto muito de universo Marvel, né? E DC Comics. Acredito que alguns aí na live também. Então, muitas vezes, em algumas ministrações, em especial para jovens e adolescentes, eu sempre uso a figura do herói e do vilão. Seria, então, a mesma ideia de olhar para aquele herói e pensar, mas aquele herói está chorando? Aquele herói está sentindo medo? Aquele herói está temendo o perigo? Seria fazendo uma analogia, seria nessa mesma proporção? Eu acho que pode ter esse medo, né, desse herói de ser visto assim, né? Mas o quanto que é legal esse herói mostrar que, apesar de herói, ele também tem fraquezas. E para ele ser visto como esse herói e ter capacidade de salvar esse mundo, ele precisa estar bem. Então, pegando lá de novo a questão do pai de família, né? Do centro, digamos que ele não se cuide, né? Percebeu, eu estou um pouco mal, mas não vou me cuidar. Como que ele vai ser o herói para essa família? E aí acontece aquele ponto que a gente até vai falar mais para trás, mais para frente, né? Em relação à pressão, né, das emoções. O efeito ruim que essas pressões fazem na gente, principalmente em quem, nos mais adultos, né, em quem tem mais responsabilidade, né, quem esteja no centro de repente, uma comunidade. Então, eu acredito também que uma coisa que atrapalha muito é justamente se colocar nesse lugar de herói, se colocar como se não pudesse ter falhas e como se buscar cuidado seja uma fraqueza. Entendi. A ideia aqui é mudar essa visão de buscar terapia ou buscar cuidado não é fraqueza. Buscar cuidado é buscar se fortalecer para que você consiga reverter alguma situação difícil. Deixa eu ler um outro comentário aqui, porque nós temos alguns militares também, pessoas envolvidas com segurança pública, e tem um comentário aqui do nosso primo.
é muito comum, ele disse, né, na instituição dele, ele faz uma pergunta: como assim? Homem, policial, operações especiais, buscar auxílio psicológico, né? De repente, a própria Renata, né, que é psicóloga da corporação lá, pode até depois dar uma palhinha sobre isso, porque realmente, e a gente, eu vou até aproveitar esse gancho que o Caveira aqui apontou, para trazer à memória aquele filme do Bop, né, do Tropa de Elite. Não sei se você lembra, no momento em que o Capitão Nascimento está sob uma pressão intensa ali, a Renata comentou aqui sobre a questão da violência doméstica, a gente vê essas duas questões. Ele inicialmente, provavelmente fazendo uso de algum remédio que foi receitado, né, para a questão de controle emocional e tudo mais, e no momento em que ele explode, ele grita com a esposa, ou seja, a gente vê então essas duas questões. Uma que o Lobão apontou com relação a estar no centro das atenções ali, uma pressão ferrenha, no sentido dessa situação impedir que ele busque socorro. E isso é comum, né, como o André aqui disse, né, porque muitas vezes você está sob o olhar de subordinados. E aí, se você é superior, né, uma figura superior, e mostra fraqueza, e tem até um pouco a ver com o que eu vou falar no próximo tópico, né, essa ideia de fraqueza, de ser frouxo, de ser visto como pequeno, é algo muito comum ainda nas instituições, sobretudo nas instituições militares. A gente tem tentado mudar um pouco isso. O corpo de saúde, em especial, né, na figura dos psicólogos que trabalham, né, nas corporações, isso tem mudado muito, a busca tem aumentado, mas se for comparar no total com relação ao quantitativo de uma tropa, ainda é muito pouco, é muito pequeno aqueles que realmente buscam auxílio, aqueles que realmente... Sim. Então, uma coisa que eu quero pontuar aqui nessa tua falha, se você tem, ou você que está nessa live, ou que você tem ou conhece alguém que tem esse tipo de necessidade de buscar alguém para ajudar a fazer essa pessoa gerir as suas emoções, não se omita de indicar e mesmo também não se omita de procurar, porque só quem sabe o tamanho da dor que o indivíduo sente é o próprio indivíduo. Eu costumo dizer para algumas pessoas que dificilmente, né, no meu campo, com relação à questão de aconselhamento, quando as pessoas vêm me procurar para aconselhar, para algumas eu costumo dizer: eu não posso te tirar da cela em que você entrou, eu posso te guiar no escuro para você achar a saída. E aí, dentro de um contexto, né, pautado pela nossa regra de fé, né, acredito que todos na live saibam que eu sou cristão, sou pastor. Poucos sabiam, na verdade, que eu era sociólogo, porque eu nunca usei o título, mas como eu ia fazer essa live, eu resolvi utilizar, porque ainda há muito preconceito nessa área aí, mas depois eu vou falar sobre isso. Mas pode dar continuidade. Sim, sim. O interessante quando você, até que a gente entrou nessa vertente, né, sobre ser forte ou não, ter um lugar, uma posição ou não. Inclusive, uma das coisas que eu tinha anotado aqui, eu não tinha falado, era justamente isso. Perceber que precisa de terapia não é fraqueza, e sim coragem. Na verdade, precisa de coragem para você pegar e dizer: peraí, não tá bom, eu preciso mudar, preciso fazer alguma coisa por mim. E aí, vindo naquele esqueminha que eu estava te falando sobre se conhecer, cuidar de si, valorizar a sua autoestima. Muitas pessoas acham que autoestima eu tenho autoestima ótima, eu cuido do cabelo, meu malho, eu me cuido. Né? Não é isso. Isso também faz parte, mas é além. É perceber que precisa de falar às vezes, né? Não ficar engolindo tudo, né? Engolindo sapos, né? Verdade. Mas é justamente você saber que existe alguém, existe um profissional habilitado, né? Que estudou pra caramba para poder te ajudar em relação a essas questões. E aí, só assim consegue haver transformação. Eu gosto de usar a palavra transformação e não mudança, porque mudar é fácil. Mudar é fácil. Eu posso pegar e mudar de roupa.
É Mas como que verdade. eu transformo? Já que a gente pegou agora o exemplo, eu gosto de dar exemplos bem simples, né? Então, quando a gente, para Aham. você sentir realmente, conforme eu falei da roupa, mudar a roupa é fácil, eu vou lá e mudo. Mas como que eu transformo uma roupa, né? Eu É preciso verdade. pensar, eu preciso comprar um acessório, eu preciso costurar, preciso recortar, preciso aparar, né, as arestas dessa pessoa. Então, na terapia, no ser humano, é a mesma coisa. Você precisa de trabalho, precisa de movimento, precisa ir lá atrás, não ficar só no futuro, só no Uhum. onde eu gostaria de chegar, eu não acontece nada comigo, não acontece nada com a minha vida, mas você precisa querer essa mudança. Primeiro você precisa querer essa mudança. E aí você precisa se conhecer. Aí você precisa se cuidar. Aí você precisa ter autoestima. E aí você começa a se transformar, né? Tem aqui, gente, mais pessoas chegando. Luciana, lá de Londrina. Seja Opa, Lu. bem-vinda. Um beijo, Né? Lu. Minha amiga Diana também entrou agora. Boa noite, Espero que Diana. estejam gostando. En- Então, é isso. Essa transformação, ela acontece quando eu exercito esse olhar diferenciado para mim mesmo. É um movimento, conforme alguém fez um comentário, acho que foi Marta, fez um comentário, que mudar é movimento. E realmente, o sim. tempo todo eu preciso desse movimento. Eu costumo falar muito que eu só mudo se estiver desconfortável. Quando está confortável, não mudo, né? Então, às vezes, a gente reclama também das situações difíceis que passa. Ah, estou Verdade. passando por uma situação, estou lastimando, está horrível. Vamos pegar, né, o que está acontecendo aí. Pandemia. Ah, agora tem que ficar em casa, agora tem que estudar em casa, agora lá. Tá todo mundo fazendo isso, eu não estou fazendo nada. Mas se tiver confortável, eu não mudo, eu não me transformo. Eu É. não busco formas diferentes de ficar confortável. E aí, quando eu ficar confortável de novo, vão surgir novas coisas. É um processo constante. Isso é crescer, isso é ser humano, né? E eu adoro isso. Acho Ai. muito legal. Então, a gente pode fazer um resumo do que é psicoterapia. Inicialmente seria você saber quem você é, saber o que você precisa e sentir carinho por quem você é. Isso. Então, um Sentir resumão, carinho por quem você é. um resumão dentro Resumão, admirar a si mesmo. de Com admirar a qual si mesmo. frequência que você elogia o seu trabalho, por exemplo? Tem pessoas que, assim, fazem trabalhos maravilhosos, né? Mas ela sabe que faz, mas precisa que alguém chegue e fale: tá bom, tá bonito, tá gostoso, ficou ótimo, sabe? Então, Aham. isso é essa chavezinha da autoestima, sabe? Que precisa girar. Eu Aham. preciso olhar para o meu trabalho, eu preciso chegar para o meu trabalho e falar assim, e viu que tudo era bom, né? Você É chegar, verdade. Pegando o gancho né? aí de Deus, né? Realmente, hein? Do Criador, Do nós somos Criador de imagem tudo. e semelhança dele. Então, É, é ele viu que olhar para o era que você fez. bom. É isso aí. E isso não é ruim, isso não é errado, isso não é pecado. Você pegar e olhar para aquilo que você fez e sentir prazer no que você fez, e gostar do que você fez, e demonstrar que aquilo que você fez é bom. Isso é se amar, isso é gostar de você, isso é querer, né, querer que o seu trabalho seja valorizado. Uhum. Começa por você mesmo. Às vezes vamos num movimento tipo, poxa, ninguém me deu valor, ninguém me deu valor, ninguém. E eu? Ninguém comentou Eu nada. dei? Poxa, ninguém falou nada. Fiz uma live, só entrou uma pessoa. É até, Quando você. é até interessante você falar isso, né? A minha filha, ela não ia querer que eu falar, ela não ia querer que eu comentasse sobre isso, mas eu vou Citasse. comentar, porque eu sou desses, né? Ela diz que aqui em casa o bullying rola solto, começa com meu pai. Mas enfim, ela fez uma live esses dias, né? Ela tem um pequeno grupo em que ela cuida ali, que ela gerencia e que ela ministra.
E aí ela fez uma live, ela criou um grupo secreto só para falar com essas pessoas. Mas ela cometeu a besteira de me colocar no grupo, né? Aí eu fui, peguei, espalhei convite para meio mundo. Divulgou. Porque, assim, a coisa é tão boa que, às vezes, quem faz não consegue enxergar o quão bom é. Às vezes você precisa de uma afirmação externa. Sim, e aí, sim. quando alguém externamente não comenta, você começa a depreciar. Às vezes eu faço esses testes aqui em casa. Eu não comento nada sobre nada. Poxa, meu pai não fala nada, nem comenta, é insensível. Pois é justamente para poder aguçar a pessoa no sentido de que você precisa valorizar o que você faz, né? Eu queria pontuar algumas falas aqui, rapidinho, antes de você continuar. Só um pouquinho, só pegando esse seu gancho aí do elogio, mas elogie também. E é bom você receber um elogio do outro. E é como se fosse uma afirmação daquilo, né? Mas não espere só vir de fora. Tenha apreço, amor por você, apreço pelo que você faz. A palavra que a gente usou é carinho por você. Isso é importante. Vai, fala. Só pontuar aqui, a doutora Renata, ela mais acima, né, mais adiante, atrás, ela comentou sobre a importância de chamar o profissional certo, né, para tratar a coisa certa. Ela até citou exemplo. Bom, você não vai chamar o pastor da sua igreja para tratar um câncer. Você até pode chamar para orar pela situação e tal, para que Deus possa entrar com providência. E, de fato, nós acreditamos, né, na fé que há em nós, que Deus ele possa fazer o milagre, e é desejo de Deus. Mas Deus também pode trazer esse legado para um profissional de saúde, né? Alguém formado e especializado para fazer esse cuidado. O Lobão, né, o Fernando Lobão, que é sociólogo, ele falou, né, comentou que isso é uma questão sociológica importantíssima, e também ele fez uma pergunta, que aí você vai pensando aí enquanto eu acabo de citar as demais falas. Ele perguntou assim: como a depressão pode impactar nesse processo de mudança? Né? Impactar, de repente, no sentido de atrapalhar ou de impedir, ou até mesmo de fomentar a busca. Vai pensando aí, como a depressão pode impactar no processo de mudança. A doutora Renata também falou sobre a questão de se ter coragem, né, para buscar ajuda, e isso é importante, ter coragem para buscar ajuda. Às vezes você tem que ter muito mais coragem para admitir a fraqueza e buscar ajuda do que ter coragem ali para poder segurar a barra e sustentar, né, com moral elevada, pegando aí, aproveitando a presença do nosso amigo Caveira aí, o Coronel Silva. A Sam, gosto muito de conversar com essa menina, beijo, Sam. Ela comentou sobre que parte disso é em função, né, da nossa sociedade viver nesse patriarcado, e realmente ela está coberta de razão. A nossa sociedade ainda é muito, né, tem muito isso entranhado nela, mas, verdade seja dita, muita coisa já mudou, né, já melhorou. Porém, quando a gente acha que tá ficando legal, tá melhorando mesmo, a gente é surpreendido com algumas questões, né, que acontecem mundo afora, a saber, essa própria situação que aconteceu agora nos Estados Unidos, né, do rapaz lá, negro, que foi morto, né, foi assassinado por um grupo de policiais, no meu ponto de vista, mal formados, né, mal capacitados. Quero deixar claro aqui que a gente não despreza as instituições, em especial a Polícia Militar, mas a gente sabe que nas nossas corporações, e não somente no Brasil, mas pelo mundo afora, ainda há muitos péssimos profissionais trabalhando e manchando a imagem dessas instituições. Né? Mas então lá, respondendo a pergunta do Fernando Lobão, como a depressão pode impactar nesse processo de mudança, né? Olha, a depressão, ela, enquanto doença, né? Porque a depressão precisa ser vista com muito cuidado, realmente. Porque existe a tristeza, né? Existe algumas pessoas, e conforme eu te falei, algumas palavras elas acabam entrando no senso comum e usadas de forma errada, né? De forma equivocada. Errada não, equivocada. Então, às vezes, a pessoa está triste e aí, fulano hoje está muito deprimido, hoje está em depressão. Não, isso não é depressão. Isso é tristeza, e tristeza é natural de se ter tristeza, né? Faz parte do movimento da vida, do equilíbrio da vida, você ter tristeza. E aí tem a tristeza profunda, né? E temos a depressão, que tem depressão leve, transtorno depressivo maior. E sim, ela afeta muito esse processo de mudança.
Até mesmo porque nós vamos escolher, no caso, falar sobre a depressão enquanto transtorno mesmo, né? É muito difícil a própria pessoa em depressão ela perceber essa necessidade de buscar ajuda. E às vezes ela não consegue buscar ajuda. E eu acho que nesse caso aí, até não entra muito essa palavra, não teve coragem para buscar ajuda. Às vezes a pessoa está querendo, mas não está conseguindo. Então, Entendo. nesse ponto, é necessário de uma rede de apoio. O que a gente procura saber? Quem é a rede de apoio? Me deu curiosidade isso aí, rede de apoio. Quem é você? Quem é a rede de apoio? Quem é a sua rede de apoio? A minha rede de apoio hoje são meus filhos e meus irmãos. Essa é a minha rede de apoio. Eu sei que se alguma coisa acontecer, eu posso fazer assim que vem todo mundo. Então, mas tem pessoas que é mais difícil de visualizar essa rede de apoio. Às vezes alguém colocou até aí alguma coisa sobre violência doméstica, de repente alguém que está passando por alguma violência, alguém que está passando por algum bullying, alguém que está passando o bullying em casa, né? Você falou até como brincadeira, mas existe o bullying que começa pelos pais, né? Como realmente uma coisa ruim, né? Então, a depressão, ela atrapalha muito, impacta, né? A palavra foi impacto. Como a depressão pode impactar o processo de mudança? Pode impactar muito. Os primos. Então, voltando, a questão é essa. Se você tem uma tristeza muito grande, não consegue reagir, né? Não consegue sentir alegria, porque às vezes a pessoa não está chorando o tempo todo, não está sem tomar banho, conforme as pessoas acreditam que a depressão é. Não, às vezes simplesmente a pessoa não quer viver, não quer existir, não quer só ficar ali, só, sem nada. Então precisa pensar com carinho, pensar quem é que pode me ajudar caso eu precise de alguma coisa. E aí realmente precisa olhar à parte, olhar com cuidado para algumas situações específicas, alguns transtornos, né, mais preocupantes, e aí precisa mais do que esse movimento de buscar, de coragem, né? É preciso ter essa atenção com a pessoa em volta. Não sei se respondi. Respondeu, Lobão? Renata, espero que sim. Vamos lá, tem um outro comentário aqui, né, da Luciana. Ela pontua muito bem aqui quando a gente comentou sobre escolha e mudança, né, o termo que você usou. Ela disse assim: a gente escolhe mudar, mas não mudar também é uma escolha. É responsabilidade da pessoa e não de outro, né? É uma responsabilidade própria. Assim, no caso, corroborando com aquilo que você falou inicialmente. E acho que é Beatriz, né? Aqui está Crespo, Beatriz, enfim, eu vou chamar de Beatriz. Ela perguntou assim, uma pergunta grande, vai anotando aí. Apesar do ainda existente preconceito em relação à terapia, isso é realmente importante, Beatriz, ainda há muito preconceito. É possível observar uma maior abertura e disposição para a terapia nas gerações mais novas? Não sei se eu entendi certo, mas de repente seria a ideia de crianças e adolescentes. Há uma procura maior desse público-alvo, digamos assim? Responde aí, não. Eu acho que eu entendi. E eu concordo um pouco, porque isso tem até um pouco a ver com o que a Sam falou lá sobre a questão do patriarcado, né? Existe uma sociedade em que os mais velhos aprenderam que precisa ser forte. Isso. Precisa não chorar. Homem não chora. Homem não chora. Precisa ficar ali. Eu, pessoalmente, vou trazer o meu depoimento. Eu ouvi muitas vezes, minhas irmãs vão gritar aí. Eu ouvi muitas vezes que eu chorava muito. E isso foi um problema para mim por muito tempo. Sim, psicólogo faz terapia também. Verdade. Então, nós somos de uma geração em que precisa ser forte.
E aí, claro que coisas como essas, que foi o tema, né, de terapia ser fraqueza ou não, acabam sendo vistas como fraqueza. Sempre entendemos que isso é coisa de doido. É verdade. Fulano, não posso nem dizer que tá com um probleminha, não. Fulano tem um probleminha. Então, as gerações mais jovens, mais novas, elas já têm uma visão melhor disso. Elas já começam a ter um acesso maior, né, ao cuidado, um acesso melhor ao autocuidado. Vamos pegar nessa pegada do patriarcado, as mulheres elas começam a entender que ela pode se amar, que ela pode olhar para ela com cuidado, sem esperar que venha esse elogio de um homem ou de um outro, né? Então, isso faz com que a juventude ela já não tenha mais tanta reserva quanto a esse cuidado, quanto a essa busca por uma terapia. Eu já vi casos de adolescentes de eles insistirem com a mãe que querem. Não, eu quero. E as mães, às vezes, pensam assim, mas você tem uma vida perfeita, para que você quer terapia? Então, uma vez chegou e falou assim, porque eu quero conversar coisas que eu não quero conversar com a senhora. Então, ele viu na terapia uma possibilidade de crescimento, né? E isso é muito legal de você começar a se entender como pessoa. A fase da adolescência é uma fase em que não concordo com o aborrecente, concordo sim que é a fase de transição, crescimento, conhecimento de si. Então, se a pessoa começa jovem a fazer terapia, vamos ter adultos melhores, vamos ter idosos melhores. Então, sim, faz muito sentido que a geração mais jovem tenha mais abertura, um olhar diferenciado para a terapia. Isso é ótimo. Isso eu acho muito legal, muito bom. Pegando um gancho na sua fala aí, sobre a ideia desse caso que você citou, né? Não, mãe, eu quero fazer terapia porque eu quero conversar coisas que eu não posso conversar com a senhora. Eu lembro que muitas vezes, na época eu era líder de jovens e adolescentes, né? Os pais sempre me procuravam, poxa, não entendo, meu filho não se abre, é fechado, só fica isolado no quarto, quando eu pergunto o que é, fala que nada não. E aí eu era procurado para conversar com esses jovens, e muitas vezes eles, né, se abriam, desabafavam, aí tem a diferença, né, do desabafo, do querer ser acolhido, do querer ser ouvido, só que em alguns casos era importante o acompanhamento de um profissional específico. Então, muitas das vezes, eu dizia para o pai, para a mãe, eu aconselhei e tal, mas o problema dele foge da minha alçada, porque é um problema específico para um profissional habilitado. Então, sugiro, até há um tempo atrás eu indiquei você para acompanhar algumas jovens, né, que estavam precisando. E é importante também, no caso, quero pontuar aqui, enquanto figura de liderança religiosa, como pastor, que os pastores ou líderes, né, nas suas igrejas, quando detectarem algum tipo de circunstância que envolva o auxílio ou ajuda de um profissional de saúde, indique para o profissional correto. Porque, não é, por exemplo, para mim não é demérito, nem é me depreciar dizer que eu não sou capaz de tratar algo que está além da minha alçada. Deus pode me capacitar na hora ali para isso? Pode. Como já aconteceu, porque era de madrugada, eu pedi, né, eu fiz uma oração, pedi a Deus para me clarear e me iluminar para que eu pudesse auxiliar a pessoa, porque era uma circunstância que estava caminhando para um suicídio, né, um tema interessante para a gente fazer uma outra live. Próxima. E o desespero me bateu, eu falei, Deus, não tem como eu ligar para ninguém agora essa hora. Na época você não era nem formada ainda, né? Acho que você não tinha nem feito a prova ainda para a faculdade. E aí Deus me trouxe a clareza e o entendimento, e graças a Deus eu consegui ajudar essa pessoa, essa jovem, e hoje gerou família, está vivendo uma vida feliz, isso que é importante. Eu quero aqui pontuar, tem uma pergunta aqui do Leonardo, né? Leonardo Correia, um abraço, meu amigo. Ele fez uma pergunta importantíssima, eu acho que a gente vai ter até que
estender essa live aí, quando ela fechar, abrir para dar continuidade. Então, já estou te avisando aí, os ouvintes, se caso a live cair, é porque ela tem um tempo de 60 minutos, mas se a gente não esgotar o assunto, a gente vai abrir de novo, ok? Aí você volta e continua participando. O Leonardo Correia, ele perguntou assim, existe um ponto específico do comportamento, né? E ele botou aqui, emoções, né? Existe um ponto específico em que seja determinante para a procura de um profissional? Aí, fala aí, qual o ponto? Pode repetir? Vamos lá. Pode repetir? Ele perguntou assim, existe um ponto específico, ou seja, imaginemos aí um copo, né, tá enchendo, existe um ponto específico que é determinante para que se faça a busca, né, para que se procure um profissional para psicoterapia? Então, eu tenho algumas reservas com algumas coisas fechadas do estilo de generalizações. Determinante, sim, sim, não, não. Eu acho que nada é assim. Então, eu acho que o que determina, o que diz para você, tem situações muito complicadas. Que aí, nossa, isso aqui está gritando, vou ter que procurar. Mas eu acho que a base de tudo é bem-estar. Às vezes você, a olhos assim, fulano não tem nada. Para que buscou terapia? Só o fulano sabe o que está ali dentro. Angústia. O que é sentir angústia? Uma dor que não cabe dentro do peito, dor física. Quem já sentiu angústia sabe. É dor física. Sem estar acontecendo nada. Eu comentei sobre isso numa live passada, semana passada eu falei sobre isso. Aí a pessoa, às vezes, tem uma crise de ansiedade, chega no hospital infartando, acreditando que vai morrer, porque os sinais e sintomas são de infarto. Ou seja, a mente é capaz... Seu cérebro... é capaz de gerar, né, o sentimento. Sim. Seu cérebro informa para você, dopamina baixou, noradrenalina baixou, ele pega e te informa, tá morrendo. Precisa de cuidado. E aí, chega lá, o médico fala assim, nada contra médicos, espero que tenha alguns aí, não sei. Mas o médico às vezes fala assim, você não tem nada. Tem uma dor ali, eu não vejo. Eu não consigo achar um diagnóstico físico, não tem no corpo fisiológico, mas tem. Existe a dor, existe a angústia, e aí sim precisa procurar o profissional certo, né? Conforme a Renata falou mais aí para cima. Então, eu tenho as dificuldades com a coisa determinante, né? Então, eu não estou dormindo bem, isso determina que eu precise de terapia. Não. O que vai determinar que eu precise ou não de terapia sou eu mesma. É o primeiro passo do meu cuidado. Às vezes, eu estou num adoecimento tão grande que não vejo. E aí eu preciso que a minha rede de cuidado me informe, me fale. Eu já falei como não posso cuidar porque está próximo, mas dá uma olhada. Né? Busca, procura, tem alguém para indicar. Né? Mas a rede de apoio, ela pode pegar e mostrar, pode sinalizar. Mas não é assim, você tá assim, precisa de psicólogo. Não, coisa no carinho, no amor, né? Eu até vi aí mais para cima, a psicóloga Graziele, ela falou assim, terapia autoestima também é ser gentil consigo mesmo. Verdade. E é isso. Às vezes a gente é tão preocupado em ser educado, né? E ser gentil com o outro, porque a sociedade me pede que eu seja assim, mas o que eu estou fazendo para mim? O que eu estou cuidando de mim mesmo? Né? Tem muitas coisas, né? Muitas perguntas, eu não consigo ver daqui, primeiro porque eu sou cega, e segundo porque passa muito rápido. Eu estou voltando aqui. Dá o rumo aí, Marco. Eu vou ler aqui para você. Você vai falar mais... Eu ainda vou entrar no ponto que eu quero debater aqui, mas tá bem interessante esse ponto que a gente vai dar continuidade. Deixa eu só fazer aqui a leitura aqui de alguns
participantes. O Fabrício comentou aqui, né? Ele citou um exemplo aqui dos amigos dele que, entre faixa etária de 16 a 17 anos, são muito mais adeptos à ideia de terapia, ou seja, realmente essa galera nova aí, essa galera teen, tem muito mais essa visão, está muito mais antenada na percepção do cuidado, né? E da importância da terapia, do que os amigos da irmã dele, né? Da Sam, beijo pro Fabrício, beijo pra Sam, que já, sei lá, tá naquela vibe de, não preciso disso não, isso é frescura, enfim, né? Sim. Mas existe aqui tem uma outra pergunta aqui da Paty. Ela diz assim, ela comenta, né? Mas hoje o ser humano tem sido muito mais agressivo uns com os outros. E isso vem logo da infância. Isso, às vezes, cria grandes traumas? Acho que essa é bem óbvia, essa pergunta é bem simples de responder, né? A violência que hoje o ser humano está mais agressivo, né? Surgindo ali na infância. Realmente, tem crianças que ficam assim, caramba, podia participar do MMA. E assim, a gente vem, acho que tudo é história, né, também. Tudo é cultura, né? A gente vem num movimento de transformação das formas de ser, né? Então, teve uma época em que era muito ali, o patriarcado, né? E não pode. Tem que ser assim, tem que ser assado, não sei o quê. Ali, né? Retinho. Uhum. Numa fila indiana. De repente começa, vamos flexibilizar um pouquinho, né? Vamos deixar as crianças mais à vontade. E aí ficou à vontade demais, né? E aí, sim, algumas crianças acabam indo para esse lado, né? Essa agressividade, essa violência. E também a gente não pode deixar de citar que é preciso olhar com cuidado para esse, né, criança, adolescente com esse perfil de agressividade, a ponto de criar um trauma lá na frente, tem alguém agressivo próximo. Com certeza, ela está se espelhando em alguém, né? Ela se espelha. Então, tem violência próximo, tem agressividade próxima. Às vezes não é agressividade de bater ou mas às vezes é uma mão muito dura para um castigo, uma mão muito dura para uma palavra, né? Uma palavra amaldiçoando, uma palavra pesada para uma criança. Então, isso tudo vai gerando, sim, traumas, né? Vai gerando, porque você vai colocando... Uma vez eu vi um filme muito interessante, não lembro o nome agora, que era como se fosse dentro do cérebro uma grande biblioteca. Então, grandes gavetas, né? Então, vai acontecer um negócio, aí você vai lá, bota aquilo naquela gaveta. Um grande arquivo. Lembra de quem gosta aí de Harry Potter? Aquela biblioteca, né? Que era um monte de escada, um monte de coisa entulhada. A nossa mente, ela é assim. Tudo que aconteceu já na sua vida tá aí dentro. Tá guardado. Tá lá quietinho. E às vezes uma coisa acontece, isso vem à tona, isso aflora, ou isso se mostra a partir de uma sensação, né? Ou então você repete um comportamento, mas tudo faz parte da sua história. Por isso, a terapia vem com essa questão do autoconhecimento. Quem é você? De onde você veio? O que você quer fazer com o que você... Sartre tem a frase famosa, né? Não é o que aconteceu com você, mas sim o que você vai fazer com o que aconteceu com você, né? Então, os traumas vêm muito nessa pegada aí, tá? De você pensar, né? Pensar lá atrás, pensar na tua história, pensar no passado. Não necessariamente eu preciso me agarrar no passado, mas o que esse passado fala para mim hoje? Lá atrás eu tive uma infância muito violenta, agressiva. Então hoje eu vou ser ignorante. Eu quero isso? Não, eu quero mudar. Então o que esse passado lá atrás fala para mim hoje? Faz sentido eu ser ignorante? Não faz, não quero, então muda. Transformação é isso. Perfeito. A Andrea, ela colocou assim, né? Ontem ela viu um filme e ela ouviu uma seguinte frase: o perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Ela pergunta: você concorda? Qual é a sua opinião? O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha.
O medo é uma escolha? Não é? Até que ponto é? Gente, rapidinho, ó. Falta 25 segundos. Vai cair. Né? Vai cair, então vai pensando aí que a gente volta na próxima etapa. Algumas perguntas eu não vou conseguir ler, porque, infelizmente, tem muita coisa. Às vezes vocês repitam, né, as perguntas que eu não falei ainda na próxima live. 10 Dá segundos. tempo de falar ou espera? Não, espera que vai cair agora. Tá.